É dessa forma que você vai conseguir se manter consistente e motivada para alcançar todas as suas metas e objetivos dos próximos 180 dias. Eu já estou na terceira semana do meu desafio de 180 dias para construir meu negócio dos sonhos e eu sinto que eu nunca fui tão constante e disciplinada quanto eu estou sendo agora. E isso não é porque eu estou super motivada todos os dias, nem nada do tipo, tá? Tem vários dias que eu não estou, na verdade, mas mesmo assim eu estou conseguindo manter a maioria dos hábitos e das regras que eu estabeleci para mim, justamente porque eu criei um sistema que funciona para minha vida e para minha rotina. Porque não adianta você colocar um monte de metas, montar um lindo vision board, se você não cria um sistema que realmente funcione para sua vida. Então, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como eu tenho feito toda a minha organização de rotinas e hábitos diários para que cada dia eu esteja um pouquinho mais próximo de cada um dos objetivos que eu coloquei e consiga me manter constante toda semana. Então eu quero compartilhar com vocês agora todo o plano de execução que eu montei para os próximos 180 dias, para que não sejam só metas e sonhos soltos, mas que realmente eu consiga executar todo santo dia. Então, para isso, eu utilizei uma plataforma que eu gosto muito, que se chama Notion. E aí eu vou disponibilizar para vocês todo esse material também, caso vocês queiram preencher com as suas próprias informações, com as suas próprias metas e objetivos. Se você também está dentro desse desafio, vai ser muito útil. Então, eu vou deixar aqui o link na descrição. É só você duplicar esse template, colocar suas informações e já está prontíssimo para usar. No meu primeiro vídeo do desafio de 180 dias, eu falei para vocês que eu separei esse desafio em 3 áreas específicas: a área de trabalho, área mental e espiritual e área de saúde física. E dentro de cada uma dessas áreas eu estabeleci algumas regras que eu precisaria cumprir. Foi exatamente o que eu trouxe aqui pro Notion. Só que, como eu estava dizendo, não adianta eu colocar todos esses objetivos e todas essas metas se não existe uma forma prática de eu realmente cumprir com eles. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir cada uma dessas metas aqui e estabelecer realmente o que eu preciso colocar ali de comportamentos práticos para eu conseguir atingir. Então, por exemplo, aqui, quando eu falo de alcançar 100 mil seguidores totais nas redes sociais, isso não vai acontecer do nada, né? A gente sabe. Então, quais são os comportamentos necessários que eu preciso ter no meu dia a dia para essa meta ficar um pouco mais perto de mim? E aí, a primeira coisa, obviamente, é eu produzir um conteúdo estratégico no Instagram, no TikTok, no YouTube. Então, nas minhas redes sociais, eu me manter constante e ter esse conteúdo sendo produzido ali diariamente. Só que para além de produzir esse conteúdo estratégico, que pode ser algo um pouco amplo, eu sei que na minha rotina eu preciso ter uma organização muito grande para que de fato eu consiga ter ali um dia para roteirizar os vídeos, por exemplo, tanto das redes sociais como Instagram e TikTok, mas também aqui pro YouTube. Então eu preciso geralmente ter várias horas para eu conseguir fazer isso, e aí eu gosto de separar um dia específico para o meu cérebro estar focado em apenas um tipo de tarefa, que nesse caso é roteirizar. Aqui também, o gravar os vídeos, então gravar um vídeo para o YouTube, gravar vídeo para Instagram, TikTok, também é algo que leva bastante tempo. Então eu também preciso aí de uma tarde pelo menos separada para eu gravar todos os vídeos da semana, por exemplo. É assim que eu gosto de fazer, não ir gravando um vídeo ali a cada dia, mas pegar um dia só e gravar todos os vídeos para a próxima semana ou para os próximos 10 dias. É a forma que funciona melhor para mim. Só que eu sei que, além de roteirizar, além de gravar, eu também vou precisar de um bom tempo na minha semana para editar todos esses vídeos. Então vocês veem que aqui não é só sobre a gente pensar naquilo que a gente tem ali de metas, mas a gente também precisa entender quais são os possíveis desafios que a gente vai ter ali no nosso dia a dia para conseguir cumprir isso. Então sempre que você for colocar uma meta, pense em destrinchar ela primeiro e colocar exatamente quais são os comportamentos que você sabe que você precisa ter na prática para conseguir executar aquilo. Faz sentido? Aí, naquela meta, lembra de faturar 50 mil reais com aquele meu produto digital, que é o Campanhas 15D? Eu sei que eu também vou precisar ter alguns comportamentos aqui bem específicos, tá? Primeiro, produzir conteúdos sobre esse curso, sobre esse produto que eu tô vendendo. Vou precisar criar ações, por exemplo, para gerar picos de faturamento ao longo dos meses. Então, tem algumas ações diferentes de marketing que eu posso implementar. Eu sei que eu vou precisar começar a investir em tráfego pago e, inclusive, para eu poder fazer esse investimento em tráfego pago, eu preciso estudar mais sobre tráfego e também tudo que envolve vender infoprodutos no digital. Aí temos aqui também essa meta de criar mais conteúdo do que eu consumo. E para isso também vou precisar ter alguns comportamentos bem específicos no meu dia a dia.
Primeiro, de entrar no Instagram e TikTok de forma bem intencional. Então, realmente, só para fazer pesquisa de conteúdo, porque querendo ou não, como eu trabalho com criação de conteúdo, eu preciso estar mais ou menos por dentro dos formatos de conteúdo que estão performando melhor, se tem ali alguma tendência que eu posso falar. Enfim, então eu preciso utilizar para esse meio de pesquisa, mas também preciso entrar ali para postar, por exemplo, nos stories ou quando eu for postar os vídeos de forma geral. Também tem como programar, mas eu gosto mais de ver ali no dia a dia o que está acontecendo e qual conteúdo faz mais sentido. Eu sei que para eu consumir menos e criar mais, eu vou precisar ter esse cuidado muito grande aqui com o celular. Isso inclui, inclusive, um ponto que eu coloquei aqui, então uma estratégia que eu vou começar a ter, que é de ter esses aplicativos de redes sociais, de TikTok, Instagram, que eu sei que eu preciso usar, apenas no meu segundo celular. Então, eu tenho 2 celulares, como vocês podem ver. Um é o meu celular pessoal mesmo, que é o que, enfim, tem todas as minhas coisas, e um outro celular que eu utilizo mais para trabalho. Então, eu tenho 2 WhatsApps, um pessoal e um WhatsApp só de trabalho. Eu gosto de fazer essa divisão. E eu pensei, por que não, além dessa divisão do WhatsApp, também ter essa divisão de aplicativos? Então, no meu celular pessoal, que é o que eu mais uso no meu dia a dia, eu vou ter ele ali mais para utilizar a câmera, para tirar fotos, se eu quero gravar um vídeo também. Tem o meu WhatsApp pessoal, tem aplicativos de organização que eu utilizo, e mais ou menos isso, só aplicativos saudáveis, digamos assim. E aí, nesse meu segundo celular, que é o meu celular de trabalho, aí sim eu tenho nele Instagram e TikTok, e a menos que eu esteja no meu momento de trabalho, eu não vou ter esse acesso às redes sociais. Então, acho que isso vai facilitar bastante aqui no meu dia a dia. Agora, sobre a meta de postar uma vez por semana no YouTube. Então, aqui entra muito também naquela parte de alcançar 100 mil seguidores totais, que no caso, eu vou precisar ter esse tempo para roteirizar, para gravar, para editar. Então, para eu ter um vídeo aí por semana saindo no YouTube, eu vou precisar gravar pelo menos uma vez por semana. Então, hoje é o dia que eu tô separando, por exemplo, para gravar esse vídeo pro YouTube. Hoje é quinta-feira, então eu deixei a quinta-feira separado para gravar esse vídeo que vai estar saindo no sábado. Postar todos os dias no Instagram e TikTok, então a mesma coisa. Eu preciso pelo menos também uma vez por semana gravar uma boa quantidade de vídeos, que daí eu posso só ir soltando ali ao longo dos dias. Isso já tem funcionado muito bem para mim há alguns meses. Então, se você também precisa se manter mais constante aí nessa criação de conteúdo, eu indico muito você pegar um dia específico para gravar tudo e depois você vai soltando durante os dias. A outra meta que eu coloquei, se vocês lembram bem, é de não depender mais de atendimentos individuais. Então, para isso, eu vou precisar escalar o Campanhas 15D, que daí a gente tem os hábitos que eu preciso ter no dia a dia para eu conseguir chegar lá, que a gente já falou antes, e também daqui a pouco desenvolver um novo produto que tenha um ticket um pouco maior, mas que ainda assim seja um curso gravado e não um atendimento ali individual. Então, para isso, nos próximos dias aí, eu vou precisar desenvolver esse novo produto, que eu ainda não sei muito bem o que é, mas ele vai existir. Claro, estudar uma vez ao dia. Então, como eu falei para vocês, eu preciso sempre me manter atualizada em relação ao que está acontecendo nesse mundo de internet, de marketing. Então, para eu estudar uma vez ao dia, quais são os comportamentos necessários? Bom, eu vou precisar separar certamente pelo menos uma hora ali da minha agenda totalmente dedicada a estudos. E algo que eu coloquei aqui que faz muito sentido para mim é de, enquanto eu estou fazendo alguma outra atividade, como por exemplo, sei lá, tô na esteira na academia, tô fazendo um cardio, ou tô em casa, tô lavando a louça, ou tô passeando com o meu cachorro. Nesses momentos eu posso colocar ali uma aula, por exemplo, ou um vídeo no YouTube nos meus fones, e aí, enquanto eu tô fazendo uma outra atividade, eu vou ouvindo ali essa aula, por exemplo. Então isso facilita muito no meu dia a dia para eu manter esse hábito de estudos constante. Fechamos então os comportamentos necessários que eu vou precisar ter dentro dessa área de trabalho. E aí a gente pode entrar na parte um pouco mais leve aqui, que é do mental e espiritual. Então, vocês lembram bem que eu coloquei uma meta de fazer o meu devocional todos os dias. E aí, para isso, eu preciso basicamente acordar cedo e separar esse tempo intencional logo no início da manhã. Porque eu vejo que se eu já começo a fazer várias outras coisas de manhã, então, sei lá, entrar no celular, ver coisas de trabalho, ou, enfim, consumir redes sociais e entrar, né, já ali na rotina de uma forma muito rápida, é muito difícil depois eu conseguir ter esse tempo de qualidade no meu devocional todos os dias. Então, logo no início da manhã, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é sempre o meu devocional. Ler um livro por mês também foi uma meta que eu coloquei aqui no meu primeiro vídeo.
E para isso acontecer, eu sei que eu vou também, assim como o devocional, precisar separar um momento de leitura no meu dia a dia. Então, precisa ser encaixado na minha agenda, porque se eu só deixar ele de qualquer jeito para quando eu tiver afim, não vai acontecer. E aí, pensando nisso, eu percebi que eu gosto muito de ler. Só que o que estava me impedindo antes, além, né, de uma falta de organização em relação ao meu tempo, era também que eu estava lendo livros só sobre marketing, só sobre trabalho. Então, se eu já tinha trabalhado naquele dia, ou então eu estava num momento mais que eu queria descansar, eu não sentia essa vontade de pegar um livro de marketing para ler. Só que era basicamente isso que eu tinha aqui em casa. Então, eu comecei a procurar agora livros que eu realmente tenho interesse, que dá vontade de ler sobre aquele assunto. E aí eu percebi, realmente, eu gosto muito de ler. Muitas vezes o que estava acontecendo é que eu estava lendo sobre um assunto muito denso, ou que eu não tinha tanto interesse assim, ou que envolvia trabalho. E por isso eu não estava conseguindo manter esse hábito. Mas agora eu tenho encontrado livros que eu realmente gosto de ler, e aí dá vontade de ler e nunca mais parar. Eu também falei com vocês sobre eu querer ter novos hobbies, então encontrar coisas diferentes para fazer, para eu não ficar ali tanto tempo no celular. Então eu sei que para eu praticar esses novos hobbies e incluir outras coisas na minha rotina, eu preciso ter esse espaço livre também no meu dia a dia, que muitas vezes as redes sociais, ficar em TikTok ali vendo vídeo, estava me atrapalhando bastante e impedindo de explorar novas coisas. Então, coloquei aqui como um comportamento necessário, ficar menos tempo no celular e também testar coisas novas sem pré-julgamentos. Tem alguns esportes e outras atividades que eu gostaria até de tentar como uma primeira vez, ter uma primeira experiência, só que muitas vezes eu acabo ficando pensando, nossa, nunca que eu vou conseguir fazer isso, ou isso não é pra mim, ou não vou gostar, sem antes tentar. Então eu tô colocando aqui como um comportamento que eu quero ter a partir de agora, e simplesmente fazer, experimentar. Se eu não gostar, tudo bem, é só eu não voltar, mas pelo menos testar e ir sem esses pré-julgamentos. Isso vai ser bem importante. Melhorar a minha relação com o celular. Então aqui eu coloquei várias regras bem específicas que eu preciso seguir no meu dia a dia. E a primeira delas é não utilizar o celular antes das 9 da manhã e nem depois das 18 horas. E aí eu também quero ficar pelo menos uma semana do mês sem consumir redes sociais, tipo assim, nada, não olhar story de ninguém, não olhar conteúdo de ninguém, nada. Eu realmente só vou entrar ali em uma rede social se for pra postar alguma coisa. Então, eu já tô tentando ter esse hábito no meu dia a dia, mas muitas vezes eu ainda entro e vejo algum story de algum amigo, algo que as pessoas estão fazendo. Mas eu quero que pelo menos uma semana, durante cada um desses meses, nos próximos 180 dias, eu esteja totalmente off das redes sociais. Isso faz muito bem pra minha mente, pra minha saúde mental. Então, acho que vai ser um comportamento bem bom. É ter todas as notificações desligadas. E, claro, ter novos hobbies, que é uma das metas anteriores. E manter em ordem, assim como os meus ambientes. Então, para isso, eu vou ter que me arrumar logo de manhã, quando eu acordar. Ter períodos durante o dia para dar uma geral aí nos ambientes. Então, tenho 15 minutos agora que não tem nada para fazer. Vou ali, né, colocar as coisas no lugar, se tem alguma coisa desorganizada, a gente já organiza isso rapidinho. Na maioria das vezes, leva muito menos tempo para fazer essas coisas do que a gente imagina e é bem mais fácil. E aí, uma vez por semana, principalmente no final de semana, fazer uma limpeza mais geral, uma organização mais profunda. Então, muitas vezes, durante a semana, meu guarda-roupa, por exemplo, vai ficando um pouco bagunçado, né? Que eu vou pegando a roupa, mesmo eu dobrando e colocando ali, a gente sempre dá uma bagunçadinha. Então, pelo menos uma vez na semana ali, geralmente no final de semana, só dá essa geral para garantir que tá tudo no seu devido lugar. E claro, encontrar amigos presencialmente. Então eu falei para vocês que eu quero encontrar alguém pelo menos de forma intencional e ter um tempo de qualidade com amigos, pelo menos a cada 15 dias. E aí uma estratégia muito boa também, que eu li justamente em um livro sobre diminuir o consumo das redes sociais e ficar no celular, que é de ver stories e posts apenas de quem eu chamaria para fazer algo. Então, o que eu fiz nos últimos dias? Eu silenciei os stories de praticamente todo mundo que eu sigo no Instagram, silenciei a maioria dos posts também, de quase todo mundo, e deixei ativos os stories só de pessoas que eu realmente chamaria para fazer alguma coisa. Então, pessoas mais próximas mesmo, para que quando eu ver o story dessa pessoa, eu até tenha algo para conversar com ela, sabe? Para ter ali um contexto a mais para eu chamar ela para sair, para vir aqui em casa, pra gente fazer alguma coisa juntas. Então, não ter ali o Instagram como uma forma só de olhar a vida alheia, sabe? Mas realmente só consumir conteúdo de pessoas que eu teria interesse de manter uma amizade mais profunda, chamar para sair e ter esse pretexto ali para gerar uma conversa. Isso está sendo uma estratégia muito legal também. E agora a gente pode entrar na área da saúde física, em que eu coloquei somente
3 metas, que é fazer algum tipo de movimento uma vez ao dia, ter uma dieta equilibrada e fazer a higiene do sono. Então, para esse movimento uma vez ao dia, o que eu pensei para eu incluir na minha rotina? Primeiro, assinar uma plataforma de treinos variados. Então, até já encontrei uma plataforma que eu gostei bastante, que comecei a assinar, porque não tem treino só para academia. Tem treinos para fazer em casa, tem treino de pilates, tem treino de corrida, enfim, tem muita coisa dentro da plataforma. E aí, até para eu testar essas atividades novas e ter algum tipo de movimento todos os dias, sem precisar todas as vezes me deslocar, que é o que muitas vezes acaba me atrapalhando se eu tô num dia com muito trabalho, eu tenho ali essa opção de fazer um treino em casa, de fazer um treino mais rápido, de fazer um alongamento, uma mobilidade. Então não tem muita desculpa para não me movimentar pelo menos uma vez todo dia. Dieta equilibrada. Isso aqui eu acho bem difícil de manter se eu não tiver já a comida pronta na minha frente, só para eu parar e comer. Porque cozinhar todo santo dia, almoço e janta, pelo menos, além de café da manhã, lanches da tarde, enfim, para eu conseguir seguir uma dieta certinha, eu preciso de praticidade. Então, eu sei que para eu conseguir manter uma dieta equilibrada, eu vou precisar, uma vez por semana, geralmente no final de semana também, preparar as minhas marmitas, pelo menos de almoço e janta, para durante a semana eu não ter que me preocupar com cozinhar. Então eu só vou ali, na geladeira, no freezer, pegar minha marmita, esquentar e comer. E eu já tenho feito isso há umas 3 semanas, mais ou menos, e tem funcionado muito bem. Sério, fazer marmitas no final de semana, para ter ali tudo prontinho durante a semana, eu não precisar me preocupar, uma das melhores coisas que eu já fiz. Eu tô me alimentando muito melhor e tá sendo muito mais fácil de manter essa regra. E por fim, mas não menos importante, a higiene do sono. Então, para eu conseguir ter um sono melhor, eu vou precisar ficar sem celular depois das 18 horas, colocar ali as luzes mais baixas dentro de casa, só aquela luz amarelinha, sabe, que eu amo. Comecei a tomar melatonina também antes de dormir para melhorar a qualidade do meu sono. De vez em quando tomar um chazinho antes de dormir. Agora, como tá muito quente no verão, eu não gosto muito de tomar chá, mas eu sei que quando eu começar a esfriar um pouquinho mais, isso aqui vai ser bem legal também. E manter uma rotina de horários bem certinha pro meu sono. Então, ir dormir no máximo até ali às 22 horas e acordar pelo menos às 6 da manhã. Isso aqui é um horário que funciona bem pra mim, eu tenho ali pelo menos 8 horas de sono. Às vezes pode acontecer, se eu tenho algum compromisso de noite, eu dormir um pouquinho mais tarde, mas daí eu acordo um pouquinho mais tarde também, pra manter sempre essa média aí de 7 a 8 horas de sono por noite. Eu aqui entrei de forma bem detalhada em todos os objetivos e todos os comportamentos necessários que eu preciso ter. Eu indico muito que você faça isso aqui para que você tenha clareza realmente de como você vai aplicar essa meta de uma forma prática no seu dia a dia. Senão, de novo, não vai funcionar. Então você precisa criar aqui um sistema de comportamentos que realmente vai funcionar para você e vai se encaixar na sua rotina. E descendo um pouco mais nesse documento aqui que eu criei pra gente utilizar, eu coloquei aqui algo que eu acho muito legal, que é esse controle de hábitos. Então aqui eu coloquei de uma forma mais resumida todos os hábitos que eu preciso ter, coloquei os dias do mês e aí eu consigo marcar aqui todos os dias do que eu tô fazendo ou deixando de fazer. Então isso aqui eu gosto bastante porque me dá uma clareza maior de tudo que eu preciso cumprir no meu dia a dia, de forma resumida, de forma fácil, e eu consigo ir dando check ali, que é muito satisfatório, vai dizer. Então depois, quando você utilizar, o que você pode fazer? Vir aqui nessas bolinhas e aí você vai duplicar sem as informações que eu coloquei. Então clicando aqui, você vai ver que ele vai abrir um novo template dessa parte aqui do controle de hábitos, e aí você consegue colocar o mês que você quiser aqui. Se você quiser escrever janeiro, por exemplo, você pode escrever janeiro, e aí você consegue colocar os seus próprios hábitos. Vou colocar aqui, por exemplo, dieta, e aí você consegue ir marcando os dias e adicionando novos hábitos embaixo. Então, o legal é que você pode personalizar para a forma que você quiser. E aí, por último, dentro desse template que eu criei, desse plano de execução, a gente tem um diagnóstico semanal. Então, aqui dentro desse diagnóstico, eu coloquei as 3 áreas de trabalho, mental, espiritual e físico, e coloquei aqui todas as semanas que a gente vai ter dentro desse desafio, então ao total são 26 semanas, e um espaço para eu dar uma nota de como foi aquela semana. Então esse diagnóstico mesmo, de olhar para essa semana que passou, entender se eu consegui cumprir aqui com a maioria das regras, dos comportamentos, até esse sistema aqui de controle de hábitos ajuda muito nisso, a você avaliar como foi a sua semana, se você conseguiu cumprir tudo, ou alguma coisa está sendo um pouco mais difícil. E aí aqui você consegue colocar a nota que você quiser
para essa semana e ele forma ali aquela bolinha que fica bem satisfatória também. Então, esse aqui é meu plano de execução para os próximos 180 dias. Eu já estou utilizando, como eu falei para vocês, faz 3 semanas e tem me ajudado demais a me manter constante durante esse desafio aqui que eu estou compartilhando com vocês. Mas, além desse plano de execução, também tem 2 ferramentas que eu tenho utilizado bastante para manter mais essa questão de agenda mesmo, de pequenos horários e datas específicas com os meus compromissos. E essas 2 ferramentas são o Google Agenda e o Todoist. O Google Agenda, eu utilizo ele apenas para compromissos que têm data e hora marcada. Então, por exemplo, tenho aniversário de uma pessoa, vai acontecer numa sexta-feira às 19 horas. No meu Google Agenda vai ter exatamente isso, aniversário de fulano, dia 26 de outubro às 19 horas. E apenas isso, apenas eventos com data e hora marcada. Porque muitas vezes as pessoas fazem uma coisa que, assim, é uma das piores coisas que você pode fazer, tá? E eu falo isso porque eu mesma já fiz. De tentar colocar um monte de cores e etiquetas no Google Agenda com 1 milhão de tarefas que você precisa fazer e no fim fica tudo bagunçado. E assim, não é a melhor forma de você se organizar, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora na prática como que eu faço a minha organização unindo o Google Agenda e o Todoist. Eu abri aqui pra vocês agora o meu Google Agenda, um mês que eu ainda não coloquei muitas coisas, só tenho o calendário da minha mentoria aqui, então eu posso mostrar pra vocês. Então, por exemplo, o Hot Seat, que é o encontro com as mentoradas em grupo, vai acontecer no dia 10 de fevereiro, às 3 horas da tarde. Então, só realmente esses eventos que tem um horário específico para acontecer, não as minhas atividades do dia a dia, porque para visualizar aqui no Google Agenda não fica legal, vai ficar muito confuso. Então, como que eu faço para daí sim organizar as minhas tarefas do dia a dia e dar check em todas as atividades práticas que eu preciso fazer? Esse aqui, para quem não conhece, é o Todoist, tá? Você consegue utilizar ele de forma totalmente gratuita, então não precisa pagar nada, e ele é muito bom para manter essa organização de atividades durante a rotina mesmo. Então aqui vocês podem ver que eu tenho a semana inteira e eu vou mostrar como que eu organizo isso na prática com vocês. E a primeira coisa que eu faço é pegar todas aquelas datas que eu tenho aqui no meu Google Agenda e passar para dentro do Todoist. Então digamos que na terça-feira eu vou ter uma consultoria às 15 horas da tarde. Eu já deixo aqui com o horário certinho. E assim eu vou fazer com todos os dias da semana que eu tenho alguma coisa. Pronto. Esses são os eventos, digamos, com data e hora marcada que eu tenho. E aí, a partir de agora, eu vou começar a me organizar em torno desses horários que eu já deixei aqui pré-estabelecidos. E aí, uma coisa que mudou totalmente a minha produtividade no meu dia a dia foi entender um conceito básico, que é o conceito do 80-20. A teoria do 80-20 é de que apenas 20% das coisas que você faz no seu dia a dia são responsáveis por 80% dos resultados que você tem. Muitas vezes a gente acha que para alcançar resultados maiores, a gente precisa fazer mais e mais coisas e encher a nossa agenda de atividades e assim a gente vai estar sendo super produtivos. Só que, na verdade, na maioria das vezes, muitas dessas tarefas que a gente está fazendo nem são tão necessárias assim, nem são tão responsáveis pelos resultados que a gente deseja ter. Então, algo que eu aplico assim para minha vida todos os dias é olhar para minha agenda, todas as tarefas que eu quero fazer, que eu acho que são importantes e pensar, ok, mas o que de fato é realmente necessário, que eu não posso deixar de fazer nesse dia? E realmente executar somente as coisas que eu sei que vão me levar para mais perto dos meus objetivos. As outras coisas, aí sim, eu posso deixar para depois, eu posso agendar para outra data, eu posso delegar para alguém. Mas no meu dia a dia, eu só vou fazer ali o meu 20%. Porque eu sei que eu vou conseguir chegar mais rápido no meu 80%. Então, sempre que eu vou organizar as tarefas que eu preciso fazer, de, por exemplo, gravar vídeos da semana. Digamos que na terça-feira é o dia que eu vou fazer isso. Eu não vou colocar aqui simplesmente 1 hora do meu dia para gravar todos os vídeos para semana. Eu sei que, ok, eu até posso conseguir gravar ali mais ou menos 7 vídeos em 1 hora. Porém, existem fatores externos que muitas vezes a gente não consegue controlar. Que pode ser a nossa própria procrastinação, que pode ser alguma coisa que deu errado naquele dia, que pode ser, sei lá, que talvez você não estivesse se sentindo também. Enfim, milhares de coisas podem acontecer, pode ter ali alguma reunião surpresa que você vai ter que entrar, não sei. Então, se eu imagino que eu vou levar, por exemplo, 1 hora para gravar todos os vídeos da semana, eu vou colocar que eu vou levar pelo menos 2 horas. Então, se eu levar 1 hora, se eu levar 1 hora e meia para cumprir essa atividade, tá tudo certo, porque eu tenho
2 horas completas ali que eu posso utilizar e não vai ter nenhuma atividade entrando em conflito com isso durante aquele período. E assim eu consigo ter muito mais leveza no meu dia a dia e trabalhar com muito menos ansiedade, porque eu sei que eu tenho ali horário necessário na minha agenda para eu conseguir cumprir com tudo isso. Isso serve para tudo, tá, gente? Eu sei que eu levo pelo menos uns 15 minutos para preparar o meu café da manhã, mas eu coloco aqui pelo menos 30 minutos para eu preparar o meu café da manhã. E eu não organizo minuciosamente a minha rotina inteira. Eu gosto, como eu falei, de colocar os pontos principais que eu preciso cumprir. Então, horários que já estão agendados ali no meu Google Agenda, eu coloco aqui. E também aquelas tarefas que eu sei que são essenciais, como, por exemplo, ter um dia específico que eu vou gravar os vídeos, um dia específico que eu vou fazer os roteiros e um dia específico que eu vou editar vídeos, tá? Vamos colocar assim. Mas claro que eu tenho várias outras atividades que não são só essas principais que eu coloquei. Só que daí eu só vou organizar essas atividades no dia anterior. Então, digamos que hoje é domingo. No domingo, eu vou pegar e vou organizar todo o meu dia da segunda-feira. Então, eu gosto de colocar, por exemplo, o horário que eu vou acordar. Depois eu coloco o horário que eu vou fazer o meu café da manhã. Aí depois eu coloco o horário que eu vou fazer o meu devocional, por exemplo, sempre deixando aquela margem de tempo, né? Então deixando aqui pelo menos meia hora, digamos, para eu conseguir preparar meu café da manhã, mesmo sabendo que eu levo menos tempo. E assim eu vou fazendo, vou colocando essas micro atividades aqui e organizando todo o meu dia com as atividades que são mais importantes, colocando por horário, sempre deixando um espaço de tempo muito maior do que eu de fato preciso. Então é exatamente dessa forma que eu tenho organizado a minha rotina e meu dia a dia para eu conseguir ser mais produtiva e disciplinada, porém sem ansiedade, porque eu sei que eu tenho um tempo bom para conseguir cumprir com cada uma dessas tarefas e sabendo exatamente quais são os comportamentos necessários para eu conseguir chegar nas metas e objetivos que eu coloquei para esses próximos 180 dias de desafio. Como eu falei para vocês, eu vou deixar aqui embaixo exatamente o template do Notion que eu criei. Vocês podem duplicar, colocar as informações de vocês, podem colocar ali uma foto do Vision Board que vocês criaram e organizar ali as áreas específicas que vocês colocaram no desafio de vocês, com os comportamentos necessários dentro de cada meta, dentro de cada área. Depois vocês têm ali o controle de hábitos que vocês podem ir duplicando todo mês também para fazer esse novo acompanhamento. Por fim, o diagnóstico, em que vocês conseguem dar uma nota para como foi a semana e realmente refletir sobre o que está mais difícil, sobre o que vocês estão conseguindo cumprir com mais facilidade, prever possíveis desafios que vocês podem ter aí durante a semana e assim a gente sempre conseguir ir evoluindo. Por fim, toda essa organização de Google Agenda junto com o Todoist, que são os meus 2 aplicativos favoritos de organização que me ajudam demais durante a semana. O Google Agenda somente para eventos com horários marcados e o Todoist ali com as tarefas do dia a dia, sempre organizando de forma geral a semana primeiro, com os eventos já marcados e as tarefas, atividades principais, e um dia antes colocando as micro tarefas que eu preciso cumprir, sempre deixando o dobro de tempo do que eu de fato preciso, e assim colocando realmente só aquilo que realmente é necessário fazer no meu 80-20. Eu espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a se manter mais constante no seu dia a dia, a ter novos hábitos de organização e produtividade. Me conta aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se fez sentido para você e também se você vai começar a usar aí o plano de execução que eu criei no Notion. Se você for usar o template no Notion, por exemplo, posta uma foto ali nos seus stories de você organizando essa rotina e me marca. Meu usuário é Daniela Hall e eu vou amar te ver praticando esses novos hábitos. Então por hoje era isso e eu vejo vocês na semana que vem no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!